O que você precisa saber sobre Botox para tratamento de DTM? O Botox é um nome comercial para uma substância chamada toxina botulínica. E essa toxina botulínica, ela é uma substância produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, uma bactéria que pode induzir no ser humano uma série de complicações, né? Inclusive uma condição chamada de botulismo, onde você tem um conjunto de sintomas como vômito, diarreia, fraqueza muscular e que na sua forma mais grave pode levar à morte. Bom, como que essa substância é utilizada na área da saúde? Na área da saúde, como todos sabem, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Em pequenas doses, a toxina botulínica ela chega nessa área do corpo aqui, onde o nervo se comunica com o músculo, que é chamado de placa motora, por onde vem a informação para que o músculo possa contrair. E ao chegar nessa área, a substância ela se conecta com a acetilcolina. Na verdade, ela bloqueia a ação da acetilcolina, que é a substância responsável por transferir o impulso elétrico que vem pelo nervo para o músculo, gerando o comando de contração do músculo. Uma vez que haja esse bloqueio, a substância, né, como a gente vê aqui você tem as vesículas de acetilcolina, isso aqui é como se fosse um close dessa área aqui. E uma vez injetado o Botox, a acetilcolina ela fica presa e não consegue funcionar. Não havendo acetilcolina, que são essas bolinhas vermelhas aqui, na chamada fenda sináptica, que é esse espaço aqui entre o nervo e o músculo. Eles não estão colados literalmente, eles estão muito próximos, mas existe uma fenda. E nessa fenda, sem a acetilcolina bloqueada pelo Botox, a musculatura não contrai. É por isso que na área de estética é utilizada para reduzir as rugas, porque sem contração da musculatura embaixo, ou com a contração da musculatura reduzida, as dobras na pele não ocorrem, né? Considerando inclusive uma pele que já diminui a elasticidade, né? Motivo pelo qual as rugas começam a se formar com a contração da musculatura abaixo. Então, uma vez que não haja a contração, essa musculatura não enruga e não forma as marcas que muitos não gostam. Na odontologia, ela vem sendo utilizada justamente pela função, né, pelo lado estético e também pelo lado teoricamente funcional, né? Um trabalho aqui sobre a aplicação da toxina na odontologia, publicado indexado na PubMed, e a gente vê aqui nesse segmento aqui do trabalho, onde a toxina aparece como uma alternativa para controlar os quadros onde você supõe, onde você acredita que haja hiperatividade muscular. Então, teoricamente, hipermobilidade, dor miofascial, dentre outras condições. O detalhe é que, como vocês podem ver num caso já conhecido aqui do portal de patologia da ATM, quem não conhece, acesse portal de patologia da ATM, patologiadatm.com.br, que é o nosso portal. E, bom, esse é o caso da Larissa, né, uma jovem com estudante de medicina que teve que interromper a faculdade por conta do quadro de dor, com dores muito intensas, né? A dor média dela era em torno de 8 na escala de 0 a 10, com picos semanais de dor 10, onde ela simplesmente não tinha o menor controle, né, da dor, e o sofrimento era muito intenso. O detalhe é que essa dor toda que ela só tinha na face era supostamente causado por uma hiperatividade dos músculos, né? Supostamente os músculos estariam tensos e doloridos. E por isso foi feita uma placa miorrelaxante para ela, que agravou o caso. Foi tratada com agulhamento seco, que é uma outra técnica muito comum, e que resultou em edema facial. E então, quando os métodos anteriores falharam, tentaram toxina botulínica, porque se acreditava que a dor facial que ela tinha vinha da tensão dos músculos da face. Tensão, parte da ideia da hiperatividade dos músculos, ficando contraído, tenso, mas a realidade é que tudo isso falhou e aí ela foi considerada intratável. Qual que é o problema? Essa aqui é a eletromiografia dela, vocês estão vendo aqui em cores os dois músculos em amarelo, os dois músculos temporais, direito e esquerdo, masseter direito e esquerdo, e o de gástrico direito e esquerdo. Então eu pedi que ela abrisse a boca, funcionam os músculos da abertura, mas quando peço que ela aperte os dentes e faça força, os músculos do fechamento praticamente não funcionam, sendo o lado esquerdo aqui dos masseters extremamente inibido, ou seja, uma acentuada hipofunção e não hiperfunção. Os músculos estão trabalhando abaixo do que deveriam. Isso reduz o fluxo sanguíneo e diminui a oxigenação. E daí vem a dor dela. Não é da hiperatividade. Uma situação como essa é justamente o oposto do que a gente quer com a aplicação da toxina botulínica.
Ou seja, a toxina botulínica vai gerar exatamente o oposto do que a gente quer. O que a gente quer? Isso, que seja recuperada a atividade muscular, que ela saia disso para isso. Com isso aqui os músculos passam a funcionar, né? Isso aqui são efetivamente os músculos funcionando corretamente, o que melhora o fluxo sanguíneo e diminui a hipóxia. A hipóxia é a redução do oxigênio. Então, com os músculos funcionando corretamente, a oxigenação se restabelece e a dor simplesmente desaparece. Então, olha só, o problema é que ela sempre foi considerada como portadora de uma DTM muscular, quando em realidade, né, o problema é uma lesão nas articulações, com os discos articulares fora de sua posição e a estrutura do côndilo apoiada em áreas sensíveis. Com isso, o sistema nervoso central faz com que, por um mecanismo de proteção, evite o recrutamento acentuado, a força na musculatura, justamente para preservar essa área sensível. Com isso, a musculatura funciona cada vez menos. O que a gente precisa fazer em termos de tratamento é justamente recuperar essa situação interna para que a musculatura possa novamente fazer força. E aqui temos numa imagem térmica, feita por meio de termografia infravermelha computadorizada, né, a melhora do calor, né, ela mede o calor sobre esse tipo de técnica de exame, mede o calor da pele em função do fluxo sanguíneo. Então, ó, aqui na região das têmporas temos muito mais calor do que tínhamos no início. Na região dos masséteres também, muito mais do que tínhamos no início. Aqui está a escala de temperatura. Onde tem calor, aqui é um indicativo de que o fluxo sanguíneo está bem melhor em relação ao aqui e que a oxigenação está bem melhor. E sim, a toxina botulínica pode trazer riscos. Esse aqui foi um estudo publicado num periódico internacional de reabilitação oral, onde foram estudados pacientes que foram submetidos a algumas sessões de aplicação de toxina botulínica e o resultado foi osteopenia, ou seja, a redução da densidade dos ossos, perdeu massa óssea. Por quê? Porque, aqui osteopenia, porque se a musculatura não estimula o osso, se ela não funciona, ela não estimula o osso e não obtém uma resposta de manutenção da saúde dos ossos. Então, quando te oferecerem um tratamento à base de toxina botulínica, tenha em mente que é algo que pode sim, eventualmente funcionar, mas é preciso que seja aplicado a um paciente onde os músculos estejam efetivamente hiperativos. O fato de estar com dor, estar tenso, não é prova de que esses músculos estão hiperativos. E se eles estiverem doloridos e tensos por hipofunção, então, em realidade, o que vai acontecer quando aplicar o Botox ou a toxina botulínica é que a situação vai se agravar. Eu sou o Marcelo Matos e espero que vocês estejam comigo no próximo vídeo.